Vera Henksy, também conhecida como a Viúva Negra ou a Castelã de Berkerekul, foi uma assassina em série romena. Ela é infamemente conhecida por ser uma das assassinas em série femininas mais prolíficas da história. A história de vida de Vera é tão mórbida que só pode ser comparada a um conto de terror. E é tão macabro que muitos alegam que é surreal demais para ser verdade. Ela foi apelidada de Viúva Negra porque, como o aracnídeo com o mesmo nome, ela também tinha o hábito de matar seus amantes. Até o dia de hoje, muitos detalhes sobre a vida de Vera permanecem desconhecidos, como a data de seu nascimento, casamentos, prisão, condenação, encarceramento e morte. Os assassinatos de Vera ocorreram principalmente na década dos 20, e ocorreram principalmente em Berkerekul, ex-Iugoslávia, atual Sérvia, que hoje é conhecida por Zrenjanin. Apesar de suas confissões, não há provas para fundamentar suas alegações. Algumas pessoas até argumentam que Vera Henksy não passa de uma lenda criada por moradores locais. Até as fotos usadas neste vídeo já foram contestadas como não pertencentes à verdadeira Vera Henksy. A única prova substancial de que Vera realmente existiu é um artigo publicado em um jornal, o Danville Bee, em maio de 1925. A publicação desse artigo coincidiria então com a época de sua prisão. Vera Henksy nasceu em Bucareste a alguma altura na virada do século XX, acredita-se que seja no ano de 1903, mas essa data não está confirmada. Muitos sugeriram que uma data mais precisa seria em 1895, devido a ela ter sido capaz de causar tanto dano em um período de tempo tão curto. Sua mãe morreu quando ela tinha 13 anos, portanto Vera foi morar com o pai. Quando era uma adolescente, ela virou indisciplinada e tornou-se muito difícil de lidar. Vera frequentemente fugia com um de seus muitos namorados, a maioria deles muito mais velhos que ela. Ela foi descrita como tendo uma obsessão por atenção masculina, um comportamento possessivo patológico, e uma natureza extremamente desconfiada e ciumenta. A primeira vítima de Vera foi seu primeiro marido Karl Schick. Ela tinha 20 e poucos anos quando se casou com ele e pouco depois teve seu primeiro filho Lorenzo. Karl Schick era um rico banqueiro austriaco mais velho que ela, e enquanto ele trabalhava Vera cuidava da casa. Vera ficou extremamente desconfiada de que Karl estava saindo com outra mulher, portanto um dia num arrebato de ira ela envenenou o jantar do marido com arsênico. Karl Schick desapareceu misteriosamente sem deixar vestígios. Para explicar seu desaparecimento, Vera contou a todos que Karl tinha fugido com outra mulher, e a abandonou a ela e ao filho. Um ano depois ela começou a dizer a amigos e familiares que Karl havia morrido em um acidente de carro. Pouco tempo depois Vera casou-se pela segunda e última vez. Desta vez para um homem com a mesma idade dela. Foi uma relação problemática desde o início. Vera começou novamente a suspeitar que seu novo marido também estava sendo infiel, e alguns meses depois do casamento ele também desapareceu. Vera disse a todos que seu segundo marido também a havia abandonado por outra mulher. Um ano depois, ela disse a todos que recebeu uma carta dele dizendo que nunca mais voltaria. Depois de seu segundo marido, ela teve várias relações íntimas com homens de diferentes status e posições. Algumas dessas relações eram em segredo com homens casados, enquanto outras eram relacionamentos à vista de todos. Independentemente do estado civil de seus amantes, todas as suas relações tiveram o mesmo destino. Logo após o início da relação, Vera começava a afirmar que eles estavam saindo com outras mulheres, e pouco depois, eles desapareceriam misteriosamente. Isso acontecia em períodos de meses, semanas, e às vezes até mesmo dias logo depois de ter começado a relação. Os dias de assassinato de Vera Henksy chegaram ao fim quando ela foi pega depois de envenenar sua última vítima, um banqueiro chamado Milorad. A esposa de Milorad relatou seu desaparecimento à polícia, mas foi ignorada. No entanto, ela não desistiu de encontrá-lo e iniciou uma investigação sozinha. Logo depois, ela descobriu que Vera era amante de seu marido, e foi à polícia exigindo que a interrogassem. Desta vez, os policiais aceitaram suas exigências e foram ao castelo interrogar Vera. Vera admitiu aos policiais ter tido uma relação com ele,
mas não sabia onde ele estava. Vera então explicou à polícia que Milorad a havia abandonado e fugido com outra mulher. É dito que os policiais ficaram muito impressionados com a beleza, riqueza e reputação impecável de Vera, por isso eles ignoraram as alegações da esposa de Milorad e abandonaram o caso mais uma vez. No entanto, a esposa de Milorad persistiu na investigação e descobriu dos misteriosos desaparecimentos de todos os homens envolvidos com ela. A esposa de Milorad voltou à delegacia e começou a apontar os misteriosos desaparecimentos dos maridos de Vera, do filho, e de todos os amantes que ela tinha tido. A esposa de Milorad também descobriu uma carta de amor enviada a ele por Vera, e a entregou aos policiais, e novamente exigiu que os policiais investigassem o caso, e desta vez mais a fundo. A polícia voltou ao castelo, e interrogou Vera mais uma vez. Desta vez Vera mudou seu depoimento e negou ter conhecido Milorad. Isto foi o fim da carreira criminal de Vera Henksy, porque mudar o seu depoimento não só fez ela parecer muito suspeita, como os policiais tinham a carta de amor como prova de seu envolvimento. Os policiais então retornaram ao castelo com um mandado de busca, e revistaram a casa. No porão subterrâneo, eles encontraram uma sala trancada. Dentro desta sala, eles encontraram 35 caixões, uma poltrona no meio da sala, uma grande vela de igreja e uma garrafa vazia de champanhe. Vera disse à polícia que dentro dos caixões estavam familiares falecidos, mas os policiais não acreditaram nela, e insistiram em abrir os caixões. Dentro dos caixões, eles encontraram vários homens se decompondo lentamente. Para retardar o processo de decomposição, Vera usou caixões revestidos de zinco, o que tornou a descoberta ainda mais bizarra. Entre os homens falecidos estavam os 2 maridos de Vera, seu filho Lorenzo, Milorad, e todos os amantes que Vera tinha tido nos últimos anos. Em outra versão dos acontecimentos, e de acordo com o artigo original do jornal, os caixões foram substituídos por grandes latas de zinco. Como caixões de zinco seriam suspeitos e muito caros de adquirir, esta versão dos eventos parece ser mais realista. Acredita-se que as latas de zinco se transformaram em caixões devido ao recontar da história. Nesta versão dos eventos, Vera escreveu o nome dos indivíduos nos rótulos, a hora da morte e o tempo em que foram amantes. O que torna a história ainda mais mórbida que a outra versão. Após a detenção, Vera confessou ter envenenado todos eles com arsênico. Ela então explicou que os matou porque eles foram infiéis a ela, ou porque o interesse deles por ela tinha diminuído. Citação: pois eu sei que amanhã eles correriam atrás de outras mulheres. Portanto eu disse a mim mesma que era melhor eles dormirem sossegados no meu porão, sem terem a necessidade de se excitarem. Fim da citação. Vera também confessou que de vez em quando, ela descia à cave para beber champanhe rodeada de todos os seus ex-amantes. Quando a polícia perguntou por que ela havia matado seu filho, ela explicou que ele havia descoberto seu segredo. Em 1925, Vera Henksy foi condenada à morte pelo assassinato dos seus amantes. No entanto, como naquela época a Iugoslávia não executava mulheres, sua sentença foi retificada para a prisão perpétua. Disse que durante o julgamento, Vera mostrou sinais de demência emergindo, e foi reportado que a sua condição piorou enquanto estava na prisão. Vera começou a conversar com seus ex-amantes mortos, e gritando obscenidades para eles. Vera Henksy morreu em 1960 na prisão. Considerações finais sobre a existência de Vera Henksy. Muitos dos que negam a existência de Vera Henksy afirmam que o principal motivo de não ser real é que a história é demasiado absurda. Não posso afirmar com convicção que Vera Henksy realmente existiu, mas discordo completamente que sua história seja exagerada demais para ser verdade. Como as mulheres são fisicamente mais débeis que os homens, é muito comum que as assassinas em série usem veneno para matar suas vítimas. Também é comum que assassinos em série coletem lembranças dos cadáveres de suas vítimas. Alguns assassinos em série também têm o hábito de mutilar suas vítimas, e coletar a parte mutilada do corpo como lembrança. Assassinos em série costumam usar essas mesmas lembranças para reviver a experiência de morte.
Também não é incomum assassinos em série revisitarem os cadáveres de suas vítimas, e alguns deles são tão ousados ao ponto de comparecer a seus funerais. A proximidade com o cadáver é outra estratégia usada pelos assassinos em série para reviver o assassinato. A revivescência dos assassinatos lhes dá um prazer sádico, que é usado pelos assassinos em série como estímulo mental para se masturbarem. É verdade que ter os cadáveres empilhados dentro do porão é um nível acima dos outros, no que diz respeito a colecionar lembranças, mas muito poucos assassinos em série tinham à sua disposição os meios e a riqueza de Vera Hanksy. Edmund Kemper, por exemplo, decapitou suas vítimas, e enterrou suas cabeças no quintal de sua casa para tê-las perto dele. E se compararmos o comportamento de Vera com o do assassino em série Jeffrey Dahmer, encontramos muitas semelhanças entre ambos. Ambos assassinaram seus amantes e mantiveram seus corpos em casa. Ambos ansiavam por atenção, e o seu maior medo era serem abandonados por seus amantes. Eu até argumentaria que o caso de Jeffrey Dahmer foi mais mórbido ainda, porque ele se alimentou da carne de suas vítimas, e fez todo tipo de experimentos para criar um amante zumbificado que nunca o deixaria sozinho.